Boas-vindas a mais um mergulho profundo nas fontes. A nossa análise de hoje, ela começa com uma imagem mental bem fascinante, na verdade, cunhada lá na década de 40. Uma imagem muito boa, aliás. Sim, muito boa. É possível pensar no executivo de negócios, sabe, no estrategista corporativo, não como um burocrata atrás de uma mesa, mas sim como tipo um misturador de ingredientes. Essa é uma analogia clássica, criada pelo acadêmico James Culliton. Exato. Ele descreveu o gestor como alguém que, dependendo do cenário, segue uma receita à risca, ou então adapta essa receita aos ingredientes que tem ali à disposição no estoque, ou até mesmo num lapso de inovação, simplesmente experimenta ingredientes que ninguém mais tentou misturar, né? É uma lente muito pragmática para visualizar a tomada de decisão estratégica em alto nível. É uma metáfora brilhante, porque ela captura perfeitamente a essência da operação no mundo real. O gestor, ele nunca está apenas apertando botões numa máquina estática, sabe? Há sempre essa necessidade de combinar variáveis dinâmicas de mercado para criar um resultado que sejam sustentável e lucrativo. E essa visão inicial do executivo como um misturador de ingredientes foi exatamente o que plantou a semente conceitual para o que a academia e o mercado passaram a chamar de mix de marketing. O que é realmente fascinante aqui é que, ao longo das décadas, o debate deixou de ser sobre o ato de misturar em si e passou a ser uma espécie de guerra fria sobre quais deveriam ser, de fato, os ingredientes oficiais dessa receita. Pois é. E a missão desta análise é explorar justamente esse campo de batalha da receita corporativa. O foco hoje é mergulhar na evolução e no atrito entre modelos bem consagrados. O objetivo, para quem nos ouve, especialmente para os profissionais de marketing experientes, é comparar com muito rigor os pontos fortes e as falhas críticas do modelo tradicional dos 4Ps frente ao modelo expandido dos 7Ps. Com certeza. E, mais importante do que só revisitar a teoria, a ideia é aplicar essa disputa estrutural diretamente ao cenário implacável e hiperconectado do e-commerce atual. Afinal, a transição para esse ambiente puramente digital não apenas mudou o canal de vendas, né, ela colocou as próprias fundações da modelagem de negócios em xeque. Isso. Ele se chama A Review of Marketing Mix. 4Ps or More, de autoria de Shai Li Goi, que foi publicado no International Journal of Marketing Studies. O material é excelente. Muito rico. O alto valor dessa pesquisa, eu diria, reside na sua capacidade de síntese histórica. Sabe, o artigo não tira só uma foto de um momento isolado. Ele realmente rastreia a evolução do pensamento estratégico desde os primórdios, lá na década de 40, passa pelo boom da economia de serviços e aterrissa de forma bem contundente na era pós-bolha das empresas.com. Dissecando tudo. Isso, dissecando como o advento da internet simplesmente fragmentou as certezas da área. Certo, então vamos desempacotar isso. Porque a consolidação do modelo dos 4Ps, ela é frequentemente tratada como um dogma intocável, né? Mas a história mostra que foi uma tentativa bem agressiva de domar o caos corporativo. O Neil Borden popularizou o termo mix de marketing nos anos 60, mas a lista de ingredientes dele era um pesadelo logístico, com 12 elementos simultâneos. Era impraticável. Totalmente impraticável. Foi o McCarthy, em 64, quem podou essa árvore para os 4 pilares clássicos: produto, preço, praça e promoção. E considerando o perfil sênior da nossa audiência de hoje, não há necessidade de ficar definindo o que cada um desses P's significa. Claro que não. O que interessa mesmo é o impacto operacional dessa redução. Lendo o artigo de Rafik Ahmed, que é citado no nosso estudo principal, fica muito claro que a adoção em massa não foi por causa da perfeição teórica do modelo, mas sim pela sua utilidade gerencial extrema. Precisamente. A tabela 9 da pesquisa de Rafik Ahmed mapeia isso de uma forma muito transparente. A grande força motriz dos 4Ps, o motivo pelo qual eles dominaram os conselhos de administração globais, é a alta capacidade de padronização e o que os pesquisadores chamam de parcimônia. Parcimônia, exato. Pensa bem, em um ambiente de manufatura complexo, traduzir a estratégia em 4 baldes funcionais permitiu que as corporações criassem silos de especialização. A engenharia cuidava do produto, o financeiro otimizava o preço,
a logística escalava a praça e as agências de publicidade simplesmente explodiam a promoção. É um modelo que sinaliza uma teoria sólida e oferece uma ferramenta pedagógica universal. Uhum. Gerações inteiras de líderes globais foram programados para ler o mercado através dessa exata mesma lente. Mas espera aí. Se essa separação em silos funcionais e essa parcimônia toda eram tão perfeitas para padronização e para escalabilidade, por que autores como Lauterborn e Popovich, que aparecem com bastante destaque nas fontes, atacam o modelo de uma forma tão visceral? Porque a impressão que fica analisando o material é que essa organização impecável em 4 caixinhas também criou pontos cegos gigantescos para as empresas tradicionais. E criou, de fato, a crítica central de Lauterborn e Popovich é que a parcimônia cobrou um preço altíssimo, que foi a miopia. A maior fraqueza apontada nas fontes é que os 4Ps são fundamentalmente estáticos e orientados para a produção. Orientados para dentro, né? Exatamente, é uma visão de mundo de dentro para fora. A corporação decide os atributos do produto, impõe uma precificação baseada nos seus próprios custos internos, empurra o estoque pelos canais de distribuição e grita suas vantagens via mídia de massa. Lauterborn é cirúrgico ao afirmar que, sob a ótica estrita dos 4Ps, os clientes são concebidos como agentes totalmente passivos. É quase uma via de mão única. É uma via de mão única total. O modelo ignora olimpicamente o comportamento sutil do consumidor, não tem mecanismos nativos para interações bidirecionais e é muito falho na construção de relacionamentos de longo prazo. Basicamente, é a arrogância industrial traduzida em framework. A empresa foca na otimização da fábrica e assume que o mercado lá fora vai engolir a saída, seja ela qual for. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante na análise, porque o mundo exterior simplesmente parou de se comportar como uma esteira de fábrica. Com certeza. Com a explosão da economia de serviços entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, a receita clássica começou a falhar na operação real. Como precificar ou estocar algo que é intangível, que é perecível e que é consumido no exato instante em que é gerado. Foi esse atrito que abriu as portas para Bunz e Bittner entrarem na virada da década, estendendo o modelo para os 7Ps. Eles adicionaram pessoas, evidência física e processo. E essa expansão não foi um mero capricho acadêmico para render publicação, sabe? Foi uma urgência de sobrevivência operacional mesmo. E, novamente, olhando para o comparativo estrutural, as vantagens dos 7Ps sobre o modelo clássico se tornam muito evidentes em operações que exigem alto nível de contato. É a virada para os serviços. Isso. Ao introduzir pessoas, o modelo força o conselho de administração a entender que a linha de frente, o humor do funcionário e o treinamento comportamental não são penduricalhos do Departamento de Recursos Humanos, mas sim o cerne do produto em si. Ao colocar processo na equação, o foco muda do item final estático para a fluidez da jornada ponta a ponta. E a evidência física tangibiliza o intangível, criando âncoras de confiança através da arquitetura do ambiente de prestação do serviço. Mas lendo essa defesa dos 7Ps no documento, surge um contraponto prático muito imediato. Se o próprio McCarthy defendia lá atrás a simplicidade funcional para que a gestão fosse viável, a adição de pessoas, processos e evidência física não dilui completamente o foco tático de uma diretoria? Essa é uma excelente provocação. Porque o estudo aponta que essa complexidade extra destrói justamente a controlabilidade que fazia os 4Ps rodarem com tanta eficiência nas grandes corporações, não é? Exato, essa é a grande tensão documentada no artigo do Shai Ligoi. A expansão traz muita profundidade, claro, mas o custo dessa profundidade é a perda severa de controle gerencial. Gerenciar o estado emocional de 1000 atendentes de telemarketing ou garantir que a percepção subjetiva de um cliente sobre um processo complexo de consultoria seja sempre positiva é infinitamente mais caótico e imprevisível do que alterar a espessura da embalagem de um sabão em pó. Ou só ajustar uma margem de lucro numa planilha do Excel. Exatamente. Essa falta de controlabilidade direta é o grande calcanhar de Aquiles dos 7Ps. E, além disso, há o argumento purista, que é bastante presente nas críticas das fontes, de que o modelo expandido viola a regra da independência mútua das variáveis. Como assim?
Muitos teóricos defendem que o treinamento da equipe poderia estar embutido no pilar de promoção, por exemplo, e que a arquitetura da loja poderia entrar na variável de praça. Tudo isso sem a necessidade de fragmentar o framework estratégico ainda mais e criar novos P's. É o eterno embate entre ter um mapa simples que ignora o terreno real ou ter um mapa tão detalhado que se torna impossível de dobrar e colocar no bolso. E essa guerra fria teórica sobre a expansão do serviço sofre um abalo sísmico quando chegamos ao grande ponto de inflexão das fontes, que é o advento do e-commerce. E as regras mudam completamente. Mudam. A virada para o digital nos anos 90 e a sedimentação da web pegaram toda essa discussão sobre contato físico, equipes de vendas presenciais e fábricas e jogaram num moedor de carne. Como se aplica uma evidência física quando a loja corporativa global é reduzida a uma interface de pixels em um monitor? Esse é o momento em que a pesquisa mergulha nas águas mais profundas. A ruptura digital não apenas adicionou um novo canal de vendas. Ela introduziu o que autores como Bhatt e Endad chamam de cadeia de valor virtual. Cadeia de valor virtual. Isso. E essa mudança conceitual é brutal. Na cadeia de valor física tradicional, a informação é usada para gerenciar o movimento de bens tangíveis. Na cadeia de valor virtual, a própria informação torna-se o produto central. A estratégia deixa de ser sobre movimentar caixas e passa a ser sobre gerenciar o fluxo de dados bidirecionais. Isso destrói a inércia dos 4 pilares originais. Vamos usar cenários do mundo real baseados nas fontes para ilustrar esse colapso estático. O produto deixa de ser apenas aquele item de prateleira e passa a exigir níveis absurdos de customização via software, impulsionado por uma inovação de ciclo curtíssimo. Sim, o produto ganha uma camada de dados gigante. Gigante. A praça, que era o pesadelo da logística de distribuição tradicional, de repente é estilhaçada. As restrições de tempo e local evaporam. Um servidor na Ásia entrega o produto na América do Sul em milissegundos, ignorando totalmente a cadeia de intermediários clássica. E observe o que acontece com o preço, que é fascinante. O artigo de Allen e Fischer-Mested, citado na pesquisa, detalha como a internet aniquilou a assimetria de informação que protegia as margens de lucro no offline. Antes, o consumidor tinha um acesso superlimitado aos preços dos concorrentes regionais. No e-commerce, a transparência é global e é instantânea. O cliente compara 5 lojas em 10 segundos. Exatamente. E pior para a empresa tradicional, o modelo de precificação fixa do mundo físico dá lugar à precificação dinâmica e algorítmica. O preço de uma passagem aérea ou de um quarto de hotel pode flutuar em frações de segundo com base nos cookies do navegador, na demanda em tempo real e no comportamento pregresso de navegação daquele usuário específico. É uma loucura logística se a gente pensar no modelo clássico. É na complexidade que o pace estático do preço do McCarthy nunca antecipou. E a promoção, que era unilateral e baseada em interrupção na TV ou no rádio, transmuta-se em gatilhos comportamentais altamente mensuráveis e focados em links diretos e taxas de conversão no exato momento da atenção. Diante dessa metamorfose toda, Schultz, em 2001, levanta a tese mais agressiva de todo o documento, a de que o modelo clássico está fadado à irrelevância no ambiente digital. E a justificativa dele é muito contundente. O ambiente do e-commerce inverteu a polaridade da força comercial. A corporação não empurra mais o mixed marketing para um mercado passivo. De jeito nenhum. É o consumidor, armado com mecanismos de busca e hiperconectividade, quem controla o ambiente, pesquisa, destrói argumentos de venda fracos e dita os termos da transação. A falta de interatividade do modelo tradicional gerou uma corrida frenética na academia para criar novos frameworks que fossem nativos do mundo online. E se conectarmos isso com o quadro geral, a gente entende o surgimento de modelos alternativos que o estudo mapeia com muita riqueza de detalhes. Temos os 4 S's de Constantinides e os 4 C's de Lauterborn. Lauterborn defende uma virada epistemológica. Sair da lente da empresa e usar a lente do usuário final. É uma inversão de perspectiva que o cliente tem para satisfazer essa necessidade, incluindo tempo e fricção da compra.
A praça vira conveniência absoluta. E a promoção, aquela promoção arrogante de via única, vira comunicação de mão dupla. É uma tentativa clara de forçar a estratégia corporativa a olhar para fora. E os 4 S's de Constantinides levam isso para uma engenharia ainda mais pragmática, voltada exclusivamente para o ambiente online. Lendo sobre eles no material, parece até o roteiro de qualquer grande projeto de transformação digital que a gente vê hoje. É bem atual, na verdade. Muito atual. Temos o escopo, que define as fundações estratégicas puras e os objetivos de negócio no digital. Temos o site, que é a experiência primária de navegação corporativa. A sinergia, que é a grande dor de cabeça da integração entre o legado offline da empresa e os parceiros da rede digital. E o sistema, que cobre a infraestrutura tecnológica rigorosa de servidores, pagamentos e segurança. O Constantinides chega a concluir que as variáveis táticas clássicas não são mais os motores críticos do sucesso no mundo virtual. É um diagnóstico afiadíssimo, mas isso nos traz ao desafio de síntese. Diante de toda essa fragmentação de teorias, da crítica feroz do Lauterborn e das alternativas cirúrgicas do Constantinides, como o mercado operou a reconciliação disso tudo na prática? Boa pergunta. Na disputa fria entre a rigidez tática dos 4 P's e a profundidade existencial dos 7 P's dentro do ecossistema implacável do e-commerce, a pesquisa de Shai Ligoi apresenta um panorama menos binário e muito mais integrativo. Especialistas citados como O'Connor e Galvin puxam o freio de arrumação. Eles argumentam com veemência que o modelo clássico dos 4 P's não está morto de forma alguma. Pelo contrário, né? Pelo contrário, na verdade, ele permanece como a espinha dorsal inegociável da transação comercial. A tese deles é que a tecnologia é um acelerador implacável, sim, mas é incapaz de substituir a fundação comercial bruta. Se a operação de e-commerce negligencia a matriz original, a falência é quase inevitável. Com certeza. Não há investimento pesado em inteligência artificial ou personalização de interface digital que consiga mascarar um produto defasado ou um preço que está totalmente fora de mercado ou uma logística de praça que sempre atrasa as entregas ou até uma promoção que não gera tráfego qualificado. A base da economia ainda é a troca de valor e as 4 variáveis fundamentais estruturam o mínimo viável dessa troca. Exatamente. A base não some. Porém, a ressalva crítica trazida por Cambil e Nunes é onde o jogo de alto nível é decidido hoje. Eles alertam que a transposição puramente transacional para a web, aquele negócio de apenas digitalizar o catálogo impresso e colocar no ar, é o caminho direto para a comoditização e destruição de margem de lucro. É o básico que não garante sobrevivência? Não garante. No mundo online puro, a vantagem competitiva real exige os elementos extras. Exige conectividade, construção de comunidades em torno da marca e uma obsessão compulsiva pela conveniência do usuário. E é neste exato vetor de complexidade que os 7 P's renascem com uma força desproporcional no ambiente de comércio eletrônico. Eles entram para compensar as deficiências interativas do modelo original. E isso fica muito evidente quando a gente analisa a recontextualização dos pilares de serviço direto na tela do usuário. Porque pensa bem, sem a presença das pessoas, no sentido tradicional, já que não há vendedor de loja para contornar objeções com um sorriso, não há o gerente para apaziguar um atrito ali ao vivo, o peso do sucesso estratégico recai violentamente sobre a evidência física e o processo. Sem dúvida. O chefe e seus coautores ilustram que no digital a interface gráfica, a usabilidade do site, a arquitetura de informação e até a velocidade em que a página carrega são a evidência física. O código e o design substituem o mármore do chão da loja e o terno alinhado do vendedor. Eles são os únicos responsáveis por forjar aquela credibilidade instintiva nos primeiros segundos de navegação. E o pilar do processo, que na era offline era tão criticado pela falta de controlabilidade, no e-commerce ele se converte no próprio coração da retenção e do lucro. No ambiente digital, o processo é, na verdade, altamente controlável e rastreável. Muda o jogo. Muda completamente. A redução da fricção em um checkout de apenas um clique,
A clareza cristalina no rastreamento dinâmico da logística reversa e a fluidez invisível dos algoritmos de recomendação de produtos. Esses processos automatizados tomam o lugar das interações humanas manuais. A máquina fazendo a hospitalidade. Isso. E sem a rede de segurança humana, um processo digital que exige 5 passos em vez de 2 não é apenas um pequeno inconveniente. Ele é uma métrica de abandono de carrinho que destrói a receita trimestral da empresa. Portanto, a profundidade tática que os 7Ps trazem é o que responde com precisão à demanda brutal por experiência de usuário que os consumidores impõem hoje. Fazendo uma recapitulação estrutural da jornada que a gente percorreu nas fontes hoje. O mergulho começou com a eficiência mecânica e a simplicidade funcional dos 4Ps originais, que forneceram a gramática básica para o mundo dos negócios conseguir escalar a produção global. Depois, testemunhou-se a inevitável transição para a profundidade operacional dos 7Ps, um choque de complexidade necessário para mapear os atritos reais da economia de serviços, que é focada na jornada e no fator humano. Perfeito. E, ao jogar essas duas forças na arena do e-commerce contemporâneo, a conclusão é um híbrido extremamente exigente. A realidade digital força os líderes corporativos a operarem com uma visão quase estrábica, um olho cravado na disciplina dura das 4 variáveis fundamentais e o outro olho obcecado na arquitetura da experiência e do processo digital contínuo. É a gestão do caos por meio da tecnologia e do design corporativo. Isso levanta uma questão muito importante. Uma linha de investigação provocativa que surge nas entrelinhas ao analisar as críticas das fontes e a evolução tecnológica. Foi mencionado que, lá na década de 60, McCarthy argumentou que o número de estratégias possíveis do mix é infinito. A academia respondeu tentando rotular esse caos. Criando mais letras. Até modelos acadêmicos com 15 Ps, além da transição para os Cs e os Ss. Sempre na tentativa da corporação de manter o controle sobre o que é adicionado na receita final da estratégia comercial. É a velha ilusão do executivo de que, se ele conseguir dar um nome formal à variável, ele de alguma forma passa a ter domínio absoluto sobre o impacto que ela causa no mercado global. Precisamente. Contudo, baseando-se na premissa de Schultz de que o e-commerce transferiu definitivamente o controle tático para a ponta final da cadeia, existe um paradoxo estratégico se formando aí. A evolução máxima das plataformas digitais do marketing de alta tecnologia não parece apontar para a adição compulsiva de novos pilares gerenciais às metodologias internas das empresas. Onde isso vai parar, então? A verdadeira disrupção, já sinalizada pela capacidade algorítmica de personalização extrema atual, sugere que o avanço definitivo é a corporação abrir mão do monopólio da mistura. A arquitetura estratégica do futuro pode não ser sobre o executivo determinar os ingredientes do mix de marketing, mas sim sobre a construção de plataformas abertas e fluidas o suficiente para permitir que o próprio cliente final, de forma visceral, autônoma e em tempo real, se torne um misturador de seus próprios ingredientes. Brilhante. É a subversão completa daquela metáfora original de Jim Skeleton que abriu a nossa análise. O estrategista de negócios deixa de atuar como o chefe soberano que define o prato e os condimentos no fundo da cozinha, fechado, e passa a atuar exclusivamente como o engenheiro do laboratório. Ele fornece o ecossistema, o maquinário e os algoritmos para que o mercado descentralizado crie, consuma e distribua a sua própria jornada única de valor. Exatamente isso. É uma lente profundamente desafiadora para repensar como os orçamentos e as tecnologias estão sendo alocadas nas operações corporativas atuais. Fica o agradecimento pelo tempo e pelo engajamento crítico com os materiais explorados hoje a todos que acompanharam. A recomendação clara para quem nos ouve é pegar as contradições desses frameworks acadêmicos e testar a resistência deles contra os gargalos operacionais da vida real nas trincheiras digitais. Continuem questionando a validade dos mapas estabelecidos e até o próximo mergulho profundo nas fontes. É uma lente profundamente desafiadora para repensar como os orçamentos e as tecnologias estão sendo alocadas nas operações corporativas atuais.